A história contada em um livro didático que está causando discussões nas escolas. No conto, o rei pede uma das suas 3 filhas em casamento. O livro foi destinado a crianças entre 6 e 8 anos. Nós também vamos discutir isso aqui já já. Uma reclamação comum, viu? A hérnia de disco, muita dor e a vida que para por conta disso. É o seu caso? O médico tira suas dúvidas, viu? Então participe com a gente. Você é estudante da UFO e tem filhos com menos de 6 anos? Então pode se inscrever a partir de hoje para o processo seletivo para o Bolsa Creche. O Manhã Total é feito para você, então participe pelas nossas redes sociais, assista ao Manhã Total pelo Paranaíba Play. É muito fácil, você pode ir aí para o seu trabalho ou no seu trabalho, de repente, dar uma espiadinha no programa, tá? E você pode participar também pelo nosso WhatsApp, o número é 99897.000. E eu reforço o convite. Estamos começando, então vamos juntos? Até às 8h55. A gente abre o Manhã Total com uma discussão sobre o polêmico conto Triste História de Heredegalda, do livro Enquanto o Sono Não Vem, que abriu mais uma discussão na semana passada. Desta vez foi em Patos de Minas. No conto, o rei pede uma de suas 3 filhas em casamento. O livro foi destinado a crianças entre 6 e 8 anos e nós convidamos a psicóloga Marcionila Rodrigues para conversar sobre isso. Você participa conosco também. Que tipo de livro é esse? Do capeta. Do capeta. Que traz uma história assim. Eu fiquei me perguntando muito. Eu não tenho filhos, mas eu fiquei me perguntando que tipo de história é essa? Para que esse tipo de história na escola? Então... Quando a gente tem tantos casos de pedofilia registrados em tantas, no país inteiro. Mônica, é um conto que foi escrito, para mim, um equívoco que o MEC cometeu, porque divulgou para o Brasil inteiro um livro com uma história de um incesto, uma proposta de incesto, o pai escolhendo a filha mais bonita entre 3 para que fosse esposa dele. E a criança não aceita, e aí ele tranca numa torre até a criança morrer de sede. Então, não tem como, não tem nenhuma abordagem, nenhuma aresta para você entrar e achar que esse livro precisasse ser distribuído e isso precisasse ser conversado com criança. A gente está com alguns trechos dos livros ali, do livro, né? Nada que justifique. Primeiro, a primeira proposta do pai é que ele escolhe a filha mais bonita para casar. Como se o critério beleza fosse o que se usa para escolher alguém para casar. Começa aí, né? Já dá uma péssima ideia para a criança de que o que vale é a beleza é apenas. virtude e que beleza é uma coisa importante. Aí você vai ver, é o pai escolhendo a filha para casar. Então aí você vai vendo que a proposta é uma submissão da criança à violência do pai, ao desejo do pai de abusar sexualmente dela, né? E que chega ao extremo da criança, a criança reagindo, a criança morrendo de sede, porque a punição foi deixá-la... Ali tem, olha, vou mandar 3 cavaleiros, cada qual com um jarro d'água. Aquele que chegar primeiro casará com Heredegalda. O nome é complicado. Todos os 3 chegavam juntos, mas ela já estava morta, acompanhada de 4 anjos e Jesus perto da porta, é isso? Não consigo enxergar. Sabe o que acontece? Nem importa que jeito que acaba, né? Que ela acaba morta, ou se o pai arrependeu no final. Porque, na verdade, você nem garante que a criança que está lendo o livro vai chegar nesse pedaço, né? Quantos livros a gente tem na estante que a gente não acabou de ler? É verdade. A hora que você entra na história, você já vê essa proposta pedofílica e colocada, isso já é um assinte, isso já é um perigo. Isso não é coisa para a gente divulgar para a criança. Você discute pedofilia, você discute como a criança se protege sem fazer essas propostas. Sem dar ideia. A gente não dá ideia dessas coisas para a criança. E são crianças, o livro é destinado para crianças de 6 a 8 anos.
Que tipo de discernimento que uma criança tem para observar uma história dessa e separar ali para poder discutir? Tem esse discernimento? Não, não tem. Ela acabou de resolver, ou está entrando ali num duelo edípico dela, está passando por isso, né, nesse momento da vida pessoal dela. Então, ela na verdade, ser colocada sozinha para ler isso, porque você não tem garantias de que a professora vai conseguir discutir isso com ela. E esse livro vai ficar na biblioteca. Se a professora pega, lê, discute, fala, isso aqui é um absurdo, se acontecer com você, você tem que gritar, você tem que reclamar para a gente te acudir, né? Mas nem todas as crianças que vão ler esses livros vão ter assessoria de alguém para explicar. Esse livro vai ficar aí para a posteridade, né? Para a vida toda, como eu digo. Então, é um perigo que não se apaga, tem mesmo que recolher. Aliás, já foi, não? Já foi recolhido, Foi recolhido, né? Já foi recolhido esse livro. Mas aí é que está, alguém já leu, alguém já distribuiu, e o pior é que tem gente que defende isso. Como se pedofilia fosse coisa para a gente discutir. Pedofilia é para abominar. Não é para ficar fazendo divagação em cima. O trabalho que a gente tem que fazer é de proteção das crianças. Não se divulga um texto desse. Esse é mais um equívoco do MEC. Esse não é o primeiro, mas eu espero que seja o último. O último, né? E passou pelo... Bom, a gente imagina que tenha passado pelo crivo de tantas pessoas ali do Ministério da Educação, né? Mônica, sabe o que eu acho interessante? Quando a gente escreve um livro, a gente pensa cada palavra que a gente vai escrever, quem vai ler, como vai entender. Toda vez que você escreve alguma coisa, você tem essa preocupação. Depois aquilo passa por... Os seus amigos leem, os seus pares leem, discutem. Depois você passa por uma editora, essa editora lê. Não é fácil publicar um livro. A gente fica anos, às vezes, tentando publicar um livro. Um livro bom. Demora para ser publicado. Como é que um negócio desse chega na mão de uma criança? E eu estava contando, né, para os nossos telespectadores, você também acompanhou, que esse livro foi para algumas escolas de Patos de Minas, né? E o livro, Enquanto o Sono Não Vem, como a gente já conversou aqui com a Marcionila, ele já foi recolhido das escolas. Eu vou confirmar aqui para você. Ele já foi recolhido das escolas públicas de Patos de Minas, como nós anunciamos aqui para você. Agora nós vamos ao vivo conversar com o repórter Elcio Fonseca. Elcio, bom dia para você. Esse assunto tem sido muito discutido por aí, não é verdade? Oi, Mônica, bom dia para você, bom dia a todos. É isso mesmo, o polêmico conto, a triste história de Heredegalda deu muito o que falar por aqui, principalmente no meio aí entre os pais de alunos das séries primárias. Todas as escolas aqui, como você disse, recebeu exemplares do livro, mas seguindo aí a recomendação do Ministério da Educação e após toda a polêmica, toda a discussão no meio escolar, a Secretaria de Educação mandou retirar o livro das salas de aula. Eu conversei com muitos pais nas portas das escolas durante a semana que passou. Todos têm a mesma opinião, que o livro não deveria estar em sala de aula, o conto não deveria ser contado para as crianças e então, seguindo aí a recomendação do Ministério da Educação e após toda essa discussão em torno desse assunto, a Secretaria de Educação mandou retirar todos os exemplares das escolas aqui de Patos de Minas. Mas eu conversei também com a secretária de Educação do município, que aliás foi quem enviou esse comunicado para todas as escolas, para retirar os livros das salas de aula, mas ela tem uma opinião um pouco diferente de tudo isso. Nós vamos ouvir agora um pouquinho do que eu pude conversar com ela. O MEC divulgou algumas notas técnicas e orientou dessa forma, né? Recomendou que, não julgando a qualidade da obra, mas pensando que ela pode não ser adequada para os anos iniciais do ensino fundamental, que esses livros fossem recolhidos das salas de aula, das caixas de leitura das salas de aula, mas que estivessem disponíveis em bibliotecas. Então, isso será feito.
nós temos que considerar que muitas outras obras tratam de temas delicados como gravidez na adolescência, como o uso de drogas, e que nem por isso os livros fazem apologia a alguns comportamentos. Pelo contrário, essas obras elas podem prevenir e alertar sobre situações reais e difíceis vivenciadas pelas crianças e pelos adolescentes também. Então podem ser uma oportunidade de debate e de reflexão, de formação de valores. Tá aí, Mônica, a opinião da secretária de Educação aqui do município, Fabiana dos Santos, ela que tem formação em letras, especialização em literatura. Eu também conversei com outros profissionais da área aqui na cidade. As opiniões se divergem muito, também tem opiniões semelhantes. Enfim, é um assunto muito polêmico, continua sendo discutido por aqui, não só aqui, mas em todo o país, de forma geral. Fato é que os livros foram retirados das salas de aula, pelo menos por enquanto, não vão chegar aos alunos, especialmente os das séries primárias. Mônica. Obrigada, Elcio Fonseca, falando ao vivo de Patos de Minas, trazendo a entrevista da secretária de Educação. Elcio, muito obrigada pela sua participação aqui, não é? E é até bom esse tipo de discussão, opiniões que são a favor, opiniões que são ao contrário, porque assim a gente cresce, evolui e questiona. Eu acho que vem um comportamento, uma palavrinha que eu gosto muito, que é discernimento, não é? Mas a gente precisa ter discernimento. Mas nesse caso, ela falou de alertar, de conscientizar. Será que esse livro esse conto poderia trazer esse tipo de situação? Mônica, eu acho que é preciso ter coragem. Eu falo isso sempre aqui, é preciso ter coragem, ter assim uma visão mais ampla, mais profunda da consequência que é você discutir de uma maneira às vezes nem tão bem preparada com uma criança um assunto como esse. Assim como as drogas, ela citou as drogas, tanto as drogas quanto o abuso sexual são coisas que é para ser discutido com muito profissionalismo, de uma maneira muito especial. Não é qualquer pessoa que sai por aí discutindo sobre isso e orienta bem a família e as crianças e os educadores. Esses assuntos são assuntos muito difíceis, muito perigosos, que estão matando criança, que estão destruindo criança, né? O que a gente tem crianças que, na verdade, entram nessa situação achando que o pai... lê uma história dessa e acha que o que o papai fala tem que ser obedecido. O que o papai fala, a gente respeita. Quer dizer, o livro até mostra isso, que não tem que ela tem que se opor a ponto de ficar trancada. Agora, olha que grave que você está divulgando uma questão de uma criança em cárcere privado. Não é só a questão do abuso sexual. Ela fica trancada, né? Ela fica trancada até morrer de sede. Quando o pai se arrepende e vai salvá-la, ela já está morta. Quer dizer... A verdade, Mônica, é que não precisa nem o pai sugerir o casamento e o incesto para a criança. O olhar de um pai, o olhar de um familiar erótico para o corpo de uma criança já é violento. Já é violento. Então, não precisa chegar nem a este ponto. A gente que trabalha com isso sabe quantos anos nós levamos para desfazer esse mal feito. Quando conseguimos, que às vezes nem conseguimos, a pessoa leva para a vida toda essa marca, essa cicatriz, ela fica com essa marca na personalidade dela. Então, esse é um assunto que é preciso ter coragem de dizer, isso não está certo, isso não se ensina para a criança, nem se sugere para a criança que uma criança poderia obedecer ao pai a este ponto. Nessa questão, né, de... Você já disse tantas vezes aqui pra gente, tocar o corpo de uma forma que não seja o carinho de um pai, não é isso? Sim, não precisa nem tocar a criança para que seja abusivo. A conversa é abusiva, o assédio já é abuso, o olhar
que está erotizando a criança e que está sugerindo para a criança que aquele corpo dela é desejável, aquilo ali já é uma violência, porque aquilo já está, de alguma forma, deformando o desenvolvimento sexual dessa criança. Ela como um objeto de desejo, de prazer do outro, independente se isso é bom para ela ou não. É tão importante a gente discutir valores e princípios também na escola, não é? E essa questão da importância da família. E me parece que isso está meio, diante desse livro, parece sendo tá mal meio tocado, mal colocado. colocado. Isso tem que ser discutido, sim, mas não dessa maneira. Uhum. Sabe, não é dando um livro desse jeito para a criança. A gente tem aqui uma informação do autor desse livro. Ele disse: há uma desinformação do que é o conto folclórico dos contos de fada, que são territórios que abordam assuntos delicados. A gente está falando de um universo simbólico, é uma história que dá voz a uma vítima. E quem falou que uma criança de 6 anos consegue avaliar esse universo simbólico para se proteger do assédio? Porque muitas dessas crianças que estão lendo esse livro, elas estão sendo assediadas em casa. Então, ficar no universo simbólico, e quantos psicanalistas têm disponíveis para discutir esse universo simbólico com essas milhões de crianças que vão estar lendo esse livro aí? Não tem. Uhum. Passa pela educação também, né? Porque o nosso país, infelizmente, investe tão pouco em educação. Tudo equivocado. Isso é um equívoco muito grande. Eu acho que falta essas pessoas conhecerem mais o sofrimento real da vítima para poder sair botando a mão num assunto que precisa de cuidado. Muito cuidado, né, Marcionila? Muito cuidado. Marcionila Rodrigues, a psicóloga que esteve aqui hoje com a gente, discutindo sobre esse livro que já foi recolhido de algumas escolas, já foram recolhidos, né? Os livros já foram recolhidos de algumas escolas, inclusive lá de Patos de Minas. Marcionila, obrigada, viu? Uma discussão bem delicada, mas é preciso, né? Sim. Obrigada.